Quem está feliz nessa noite? Aleluia. Vamos continuar nesse ambiente. Esse ambiente onde Jesus reina, Jesus está presente. Tudo acontece para a honra e glória do nome dEle. Nada diferente. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Nós estamos, queridos, dando início hoje a essa série tão relevante. Você que está nos acompanhando de casa. Nós, queridos, somos uma igreja viva, amém? Somos uma igreja viva. E uma igreja viva é uma igreja que ela caminha debaixo da voz do Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem soprado sobre essa igreja acerca desse tema adoração. Tem ou não tem, queridos? Bem, Jesus tem dito que Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa adoração. E com base nesse soprar do Espírito Santo, foi que Jesus trouxe a luz para esse tema, para essa série de ministrações. Porque, queridos, todos nós fomos chamados para adorar o Senhor. O que nós fazemos toda semana já é o nosso cotidiano. E o que nós vamos fazer durante essa série é agregar conhecimento àquilo que a gente já faz. Isso é muito importante. Amém? Então, abra sua Bíblia aí num texto muito conhecido que está em João 4. João 4, nós vamos ler. Nós vamos ler do 19 até o 26. Na minha Bíblia aqui o título é A Verdadeira Adoração. Amém? Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Amém? Você pode sentar adorando o nome dele. Adorando o nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos e dizer palavras de adoração ao nome dele. Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Senhor. Diga palavras de adoração ao nome de Jesus. Jesus, nós te entronizamos. Nós bendizemos o teu santo nome. A tua igreja reunida aqui nessa noite não tem uma outra intenção a não ser render glórias ao teu santo nome, Jesus. Nós bendizemos a ti, declaramos que não há um outro igual a ti.
Tu és Jesus, aquele que se entregou por nós, mas a morte não pôde contê-lo. Ó Deus, no terceiro dia, Tu ressuscitou a esperança de Israel. E nós bendizemos aquele que a morte não pôde vencê-lo. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o grande eu sou, maravilhoso, poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, nós amamos o Teu nome, nós te adoramos. Tu és o centro de toda a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Adorar é um texto muito conhecido, é um dos textos mais famosos quando vão se falar a respeito de adoração. E a nossa intenção aqui, queridos, durante essa série de ministrações acerca de adoração, não é esgotar todos os assuntos a respeito disso, até porque eu julgo que a adoração é um tema inesgotável. Muito se fala sobre adoração desde a criação dos tempos até hoje. Então eu queria muito que você, como igreja, prestasse atenção, não ficasse de conversa, se ligasse naquilo que o Espírito Santo está querendo falar com você, igreja, nessa noite. Sabe por quê, querido? Se tem algo que Satanás quer roubar da igreja, é a adoração. Se tem algo que Satanás deseja roubar da igreja, é a adoração, queridos. Por muitos motivos, por vários motivos. Porque nós adoramos a Jesus, e ao adorarmos Jesus, Ele se faz presente. Quando Ele se faz presente, muitas coisas acontecem. E uma delas é que nós somos transformados. Uma outra é que o ambiente muda. Uma outra é que cadeias se rompem. A outra, querida, é que nós vencemos as guerras que nós sozinhos não conseguimos vencer. Mas quando nós adoramos, invocamos o nome de Jesus, Ele, o general de guerra, Ele se faz presente. E os nossos inimigos têm que retroceder enquanto nós adoramos ao nome daquele que vive. Então muitas coisas acontecem enquanto a gente adora. E inclusive, enquanto eu estou pregando aqui, Satanás está tentando roubar a sua atenção. Tentando fazer você pensar em outras coisas, tentando você falar, é mais do mesmo. Talvez Satanás roubou até pessoas de estarem presentes aqui hoje. Mas, queridos, eu sei que também muitos não puderam vir, porque de fato não puderam vir. Ou estão trabalhando, ou estão com alguma enfermidade, ou não chegaram cansados do trabalho, vão acordar muito cedo, e é tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas que Satanás tenta roubar a gente de estar nesse ambiente, ele vai fazer sempre. Mas eu tenho algo para compartilhar com você. Muito tem se falado sobre adoração durante os séculos. E, queridos, esse é um assunto que nós não podemos ter uma definição absoluta. Porque se eu perguntar a cada um que está aqui nessa noite, cada um vai ter uma definição de adoração. Se eu perguntar para você o que é adoração, cada um vai dizer uma coisa. E todos estarão certos. Então, queridos, o fato de nós nos reunirmos como igreja nesses dias para estarmos falando sobre isso, é porque, queridos, se Deus tem falado sobre nós, conosco, como igreja, a respeito de um assunto, nós precisamos dar atenção a ele. E nós podemos correr o sério risco de achar que o que Deus tem falado a respeito de adoração é só para o ministério de louvor. Ou podemos achar que o que Deus tem falado se trata apenas daquilo que nós vivemos aqui, enquanto nós estamos aqui num período de adoração. Ele está interessado em saber se aquilo que você canta é uma verdade também no seu coração. Se isso é uma verdade também no seu dia a dia. Se aquilo que você canta aqui é uma verdade também quando o culto acaba e você vai viver a sua semana, se aquilo também é uma verdade para você.
Se aquilo é uma verdade para mim também quando eu não estou com o microfone ou com um instrumento na minha mão. Porque você já reparou que esse versículo tão conhecido que nós lemos diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura adoração. Ele procura os adoradores, mas ele não procura adoração. Sabe por quê, querido? Sabe qual é a resposta? É que a adoração, ela não pode ser um fim em si mesma. Nós, por incrível que pareça, nós corremos o risco de amar mais a adoração do que aquele que é digno de ser adorado. Nós corremos o risco de ter uma afeição e gostar do momento de adoração, até mais do que aquele que é digno de ser adorado. Como que isso acontece? Existem pessoas que amam mais o seu ministério do que a Deus. Existem pessoas que amam mais o seu instrumento, que amam mais aquilo que elas fazem do que o próprio Deus. Como é precioso, querido, o período de adoração que nós vivemos na nossa igreja. Como é precioso. E não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Nós vamos falar sobre isso, sobre o poder da igreja que se reúne para adorar com um propósito. Mas quando é que eu amo mais a adoração do que o adorado? Quando a minha adoração, ela se resume ao período de adoração na minha igreja, só isso e mais nada. Isso quer dizer que eu amo mais a adoração, eu amo mais o worship, eu amo mais o movimento, eu amo mais esse ajuntamento social do que aquele que deve ser adorado. Porque quando eu amo, eu adoro ao meu Deus, aquilo não é só uma verdade para mim aqui, mas é uma verdade quando essas portas se fecham, aí começa uma adoração lá fora, porque eu passo muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Léo, eu achei que a adoração tinha só a ver com música. Sinto te informar que não. Tem muito pouco a ver com música. Muitos acham até que louvor é aquela música mais rápida e a adoração é a música lenta. Mas, queridos, quando a gente fala de louvor e adoração, o louvor é quando a gente fala dos seus feitos, daquilo que Deus faz, quando a gente adora Ele por aquilo que Ele faz. E quando a gente fala de adoração, é aquilo que Ele é, os seus atributos, quem é Deus, a pessoa que nós cantamos. Deus resumiu, eu sou santo. Então todos os atributos, eles estão condensados nessa palavra. Ele é santo, Ele é santo, Ele é o grande eu sou, Ele é tudo. Então nós não temos muitos adjetivos que alcance Deus. Por isso Ele diz, eu sou. E quem eu sou? Eu sou aquilo que você precisa. No momento da sua necessidade, eu sou o Deus que provê. Não seja o que você precisar, eu sou o Deus. E o que é adoração? Não existe uma definição absoluta a respeito disso. Porém, a Bíblia, ela nos dá um norte. Queridos, a teologia tem uma área chamada que é a hermenêutica, que é a ciência que tem por objeto a interpretação de textos. E tem um princípio nessa tal hermenêutica que é o princípio da primeira menção. O que seria isso? O princípio da primeira menção. Quando você quer saber a respeito de um assunto, você procura na Bíblia aonde ele foi mencionado na sua primeira vez que esse assunto foi mencionado, ou que essa palavra foi mencionada. Isso é um princípio da hermenêutica que vai fazer que isso vai nortear durante toda a Bíblia. E você sabe qual foi a primeira vez que a palavra a respeito de adoração foi mencionada na Bíblia? Foi, queridos, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. Ali é a primeira vez que esse assunto é mencionado, que vão falar de adoração. Quando Abraão sai com seu filho para sacrificar junto com alguns servos,
E de repente, quando chega ao pé do monte, ele diz o seguinte: olha, agora vocês fiquem aqui, porque nós vamos lá e depois que nós adorarmos, nós vamos voltar. A primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia, é nesse momento. E nós precisamos ver qual é o contexto que essa palavra está inserida. O que envolve esse contexto? Renúncia, entrega, sacrifício, morte. É quando Abraão entregar aquilo que era o seu maior sonho, o seu maior desejo para Deus. E nós entendemos, queridos, pode ser redundante para você, mas que quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer o coração de Abraão. E às vezes, querido, Deus só vai nos dar algo quando nós tivermos condição de devolver para Ele. Você tem condição de devolver aquilo que tanto você tem pedido a Deus? Talvez Deus não quer o que você está pedindo, Ele só quer que seu coração esteja preparado para devolver para Ele tudo que Ele entregar para você. Isso também é adoração. Então, a primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve entrega. Existem muitos princípios poderosos na adoração. E esses princípios, eles são legítimos. Porém, o que nós como congregação precisamos entender, que não é a adoração pela adoração, não é o louvor pelo louvor, mas é quem habita o louvor enquanto eu louvo. É quem habita a adoração enquanto eu adoro. Então, a adoração pouco tem a ver com música, mas tem muito a ver com a minha vida de entrega, de sacrifício, de santidade. Quem eu sou quando eu não estou aqui. Quem eu sou quando eu não estou com o microfone na mão. Quem eu sou quando eu não estou no altar. Quem eu sou quando tiro um instrumento da minha mão. Quem eu sou quando eu não estou aqui dentro. A adoração tem muito mais a ver com aquilo que a gente vive lá fora do que aquilo que a gente vive aqui dentro. Quando a gente se reúne aqui, queridos, é o ajuntamento dos adoradores. Deveria ser aqueles que adoraram a semana toda e agora vão adorar em comunhão. E ao adorarmos em comunhão, muitas coisas poderosas acontecem, queridos. Satanás, durante toda a história, tentou roubar do homem a adoração. Se olharmos para a Bíblia, se olharmos para a história, nós vamos ver, querido, que a igreja primitiva tentou roubar da igreja o sacerdócio, tentou roubar da igreja a palavra era restrita, e tentou roubar da igreja a adoração. Tentou inculcar na cabeça da igreja que a adoração era para aqueles que estão aqui em cima. E a igreja era só vinha aos tempos para oferecer uma plateia para quem está aqui em cima. E se a gente observar, isso ainda existe, talvez de uma forma bem sutil na nossa cultura, ainda existe. Isso precisa morrer aqui dentro. Porque, queridos, esse ministério de louvor é uma bênção. Mas nunca espere de nós um show, porque nós não somos uma banda que faz show. No dia que o que nós fizemos aqui estiver parecendo com um show, não conte comigo, queridos. Eu vou adorar no meu quarto, eu vou adorar na minha casa, eu vou adorar na rua, mas não espere de nós um show. Porque o que nós fazemos aqui, queridos, nós estamos aqui para servir a igreja. E no máximo que nós pudermos envolver a igreja naquilo que nós estamos fazendo e facilitar para a igreja aquilo que nós estamos fazendo, porque é interessante para nós, não é nós nos apresentarmos e a igreja assistir, é a igreja se envolver naquilo que está acontecendo, porque é uma adoração coletiva. Preste atenção, queridos, não converse agora, preste atenção que o Espírito Santo está aqui e aí precisa haver reverência naquilo que ele está sendo ministrado. Preste atenção,
Porque, queridos, não espere de nós um show. Tudo que nós fizermos, se for preciso ensinar uma canção, nós vamos fazer para que todos nós cantemos juntos. Não estamos aqui para nos apresentarmos. Por muito tempo, a igreja, o altar, deixaram até de chamar de altar, virou plataforma, virou palco, sei lá o que é. Mas, queridos, para mim sempre será um altar, que é um lugar de sacrifício ao nome santo de Jesus, aonde eu morro e Ele vive. Sabe, queridos, quais são os melhores momentos de adoração? Não é quando eu canto bem e quando o louvor ele é bem executado, por mais que a gente deva trabalhar para isso. Os melhores momentos de adoração é quando a glória de Deus se manifesta de tal forma que a igreja esquece que tem ministério de louvor e embarca na adoração, esquece quem está cantando, esquece quem está tocando, e a adoração vira uma só. Quem está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Então, o nosso ofício como ministério de louvor não é somente, apesar de ser também, apresentar uma boa música, mas trabalharmos. Nós montamos um repertório para quê? Para que a igreja se envolva em adoração. Então, queridos, por muito tempo se pensou que a adoração era só um período de preparação para o melhor momento do culto, que é a palavra. Isso não existe. O melhor momento do culto é desde que você saiu da sua casa, você entrou por essa porta. Então, queridos, por favor, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, às vezes, está aqui na frente, a gente vê muitas coisas. E eu sei, queridos, que é correria para todo mundo. Não entenda mal o que eu vou te dizer. Quem tem filho, então, é uma correria. Chegar aqui, levar as crianças lá em cima, se ajeitar. E, às vezes, as pessoas estão se ajeitando, já passou o período de louvor. Então, e às vezes a gente se atrasa porque é difícil mesmo. Mas vou dizer uma coisa para você: não se programe para chegar atrasado. Não aceite isso na sua vida. Não pense que o período de adoração é só mais umas musiquinhas que estão cantando enquanto a gente se ajeita para ouvir a palavra. É isso que Satanás está tentando colocar na cabeça da igreja e roubando momentos preciosos, manifestações preciosas da graça de Deus durante o louvor da igreja. Porque a gente banalizou, é só uma musiquinha para alegrar, mas não, queridos. Jesus habita em meio à adoração do seu povo. Então se programe para chegar antes, para quando começar. É para Deus que nós estamos tocando, é Deus que nós estamos adorando, é para Ele que eu toco o meu violão, é para Ele que eu toco a minha bateria, é Ele, é o meu Deus. Mas será que Deus está tão carente no trono, precisando da nossa adoração? Não, Deus está sendo adorado todos os dias. Se eu adorar, se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. Mas enquanto Ele sabe que quando eu o adoro, me torno mais parecido com Ele. Não deixe Satanás roubar de nós o poder da adoração. Queridos, existem muitos princípios que acontecem durante os períodos de adoração. E nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas hoje eu quero começar essa série falando de uma coisa com você. Nós cantamos sobre muitas coisas, mas tudo emana de um nome, o nome de Jesus.
A adoração é para Ele, deve ser para Ele, somente para Ele, sempre. Porque, queridos, a adoração, ela transforma, sim ou não? Transforma. Mas sabe o que nós precisamos inculcar na nossa mente, entender, e isso vire uma revelação para nós? É que eu não adoro para ser transformado. Eu preciso ser transformado, então eu vou adorar. Não é isso. Eu adoro porque eu tenho um profundo amor e devoção pela pessoa de Jesus. E à medida que eu contemplo quem Ele é, afeta quem eu sou. E então, quanto mais eu adoro, mais eu me torno parecido com Ele. Você está entendendo isso? Não, então a adoração transforma. Mas eu não adoro para ser transformado. Eu adoro porque eu amo a Jesus, tenho tanta paixão por Ele. À medida que eu contemplo, que eu olho para Ele, aquilo que Ele é vai afetando quem eu sou. Eu vou morrendo para mim mesmo, vivendo para Ele, sendo transformado. Quem está entendendo isso? A adoração, ela rompe cadeias. Amém, queridos? Ela rompe cadeias. É preciso a gente ter consciência de que há momentos que a gente vai ser intencional. Nós vamos adorar, nós vamos romper cadeias, como nós fizemos aqui. É um fato. Mas eu não adoro para romper cadeias. Eu adoro porque eu amo a Jesus. E quando eu adoro, Ele vem. Quando Ele vem, as cadeias não podem resistir à sua presença e tem que se quebrar mesmo. Quem está entendendo? Uma das primeiras pregações da pastora, ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei, gente, é verdade. Não sei nem se a pastora vai lembrar, mas ela estava falando sobre adoração. Ela disse, você lembra do episódio de Paulo e Silas? Que eles estavam orando e adorando na prisão? Eles não entraram no consenso e falaram, gente, o negócio está feio, vamos adorar aqui para ver se as cadeiras rompem. Não. A pastora falou, eles começaram a adorar porque, apesar do que eles estavam vivendo, eles estavam cheios de Deus. Eles combinaram, vamos adorar porque as cadeias vão se romper. Não, eles amavam a Jesus. E enquanto eles invocavam o nome de Jesus, a presença de Jesus se manifestou naquele lugar e as cadeias foram rompidas. Se não, queridos, a gente vive só uma adoração estratégica apenas. E tem muitas coisas que parecem ser adoração, mas não é. Em Amós, Deus vai falar isso. Olha, eu não tenho mais prazer no ajuntamento de vocês. Não tenho mais prazer no ajuntamento solene. Eu desprezo as festas de vocês, eu desprezo o ajuntamento de vocês. E Ele vai dizer o seguinte, afasta de mim o barulho dos seus instrumentos. E vou falar para você, quem tocava naquela época tinha que ser perito. Tinha que ser bom, e quem estava tocando ali era bom no que fazia, era fera. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Se a sua adoração não condiz com a sua vida, para mim é só barulho. Afasta de mim. Pode cantar muito bem, pode tocar muito bem, mas se quando você sai daqui, isso não é uma verdade para você, quando você estiver aqui, para mim não passa de barulho. Barulho. Pode tocar muito bem, pode solar muito bem, pode cantar muito bem, afinadíssimo, mas para mim é barulho, porque não é em espírito e em verdade, porque isso não é uma verdade para você, porque se você me adora tanto tempo e você não está sendo transformado, alguma coisa está sendo errada. A gente precisa alinhar aquilo que sai daqui com aquilo que está aqui. E Deus está levantando esse tempo, essa série, porque Ele quer alinhar algumas coisas. E Ele está dando tempo para que alguns se arrependam e se convertam. A adoração, ela muda ambiente, muda ambiente.
Mas eu não adoro para mudar o ambiente. Estou aqui agora, vou mudar o ambiente. Aleluia, glória, cadê o ambiente? Não está mudando. Eu adoro porque eu amo a Jesus. E quando Ele vem, não tem como o ambiente permanecer do mesmo jeito. Você está entendendo isso? Deus está trazendo seriedade para o nosso momento de adoração. Não é um tempozinho de musiquinha legal, enquanto a gente canta, enquanto vai acontecer o melhor momento. Não! Na verdade, querido, deveria até ser o contrário. É a palavra que deveria preparar o nosso coração para passarmos horas e horas aqui adorando aquele que vive. Sabe, queridos, é a presença de Jesus que expulsa demônios. Sabe aquele gadareno? Que a Bíblia diz que era uma coisa terrível, que morava nos sepulcros, que se raspava, que se cortava, que ninguém conseguia prender. Prenderam ele com cadeias, com correntes, ele arrebentou. Ele morava em um cemitério. Pensa numa pessoa assim. Ninguém conseguiu libertar aquele homem. A Bíblia diz que Jesus chegou, só dele pisar na terra, esse homem vem com uma legião de demônios, se prostra ao pé dele e começa a adorá-lo. Então, o que expulsa demônios não é eu saber tocar bem. É o quanto o que eu faço aqui é verdade a ponto de atrair Jesus para esse ambiente. Porque quando eu estou aqui, onde eu estou aqui, aquilo que eu vivo lá fora precisa ser verdade aqui. Porque senão Jesus vai dizer, espera aí, nem te conheço. Passa uma semana toda falando um monte de besteira. Passa a semana inteira, não tem um pingo de filtro na língua. Passa a semana inteira, não tem filtro nos olhos. Não tem filtro na mente. Às vezes solta até um palavrãozinho de leve. E chega aqui domingo e senta na cadeira e diz, agora eu quero ver quem vai ser o ministro de louvor que vai me encher do Espírito Santo. Eu não tenho responsabilidade nisso. A adoração não tem a ver com música, muito pouco. Mas tem a ver com uma vida de santidade, de renúncia, de morte. É aquilo que a gente é lá fora. Quando a gente se reúne aqui, queridos, não tem como não ser diferente. Eu amo você, porque eu amo você, porque eu ouvi o Espírito Santo. Deus está alinhando algumas coisas para aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Você que está aqui, você que está em casa, não brinque com isso. Sabe, queridos, tem muitos pontos preciosos naquilo que, nesse texto que a gente ouviu, mas lendo nessa manhã, algo me saltou os olhos. Sabe o que foi? Quando Jesus diz no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. No versículo 25, o que a mulher diz? Eu o quê? Eu sei. Preste atenção, não deixe nada roubar a sua atenção nessa agora. Eu sempre li isso aqui, nunca me atentei para isso. Jesus está explicando para ela, trazendo uma revelação da boca de Jesus. Você já imaginou você sentar na frente de Jesus e Jesus explicar para você a respeito da adoração? Jesus está trazendo uma revelação nova e ela diz, sabe o quê? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Sabe, queridos, o eu sei rouba de nós as mais profundas revelações do Espírito Santo. Quantas pessoas não vieram hoje, sabe por quê? Adorar? Eu sei.
Quem vai pregar? Léo? Não sei. Rouba de nós o eu sei, o orgulho religioso. Rouba de nós as mais profundas revelações de Cristo. Sabe qual é o problema da adoração? É que às vezes a gente pensar que sabe o que é. E estamos tanto tempo fazendo. Aí ela está perguntando, mas dizem que é no Monte Gerizim. Outro diz que é em Jerusalém. Aonde vai ser, Jesus? Jesus está dizendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quanto mover de adoração a igreja perde discutindo bobagem. Não vai haver um derramar do Espírito Santo na profunda adoração enquanto estivermos discutindo bobagens. Ao invés de se reunir para falar sobre bobagem, se reúne para perguntar ao Espírito Santo o que precisa ser mudado em você. Se reúne para ver, gente, eu estou adorando há 20 anos, mas eu não mudo. O que está acontecendo? Eu sei. Adoração, eu sei. Aí, Jesus fala o seguinte. Aí ela diz o seguinte. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Está falando com Jesus. Eu sei. Quando um dia vai vir o Messias, quando ele vier, falando com Jesus. Quantos de nós estamos cegos, achando que sabemos tudo, sabemos quem é Jesus, e não estamos tendo novas revelações do nível de Deus? Sabe o quê? O eu sei, o orgulho está em nós. A capa da religiosidade está em nós. Aí Jesus, no versículo 26, disse-lhe Jesus, você não sabe de nada, filha. Eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Tem pessoas que não foram transformadas ainda, porque pensam que sabem adorar. Pensam que sabem adorar. Ainda não teve a revelação que Paulo teve, de cair por terra, ficar cego. Que tem pessoas que vão precisar cair, ficar cego, passar por um tempo onde Deus vai tratar, para poder enxergar Jesus e ser transformado. E não é sobre cair no poder, é sobre quem você se torna quando você se levanta. Houve tempo que a gente media a espiritualidade das pessoas por aqueles que caíam. Fulano caiu, então é cheio de Deus. Fulano não caiu, fulano não recebeu. E essas pessoas, ao mesmo tempo que caíam aqui, caíam no pecado também. Mas Paulo, quando caiu, ele se levantou para escrever a maior parte do Novo Testamento, para viver coisas incríveis na presença de Deus. Não é sobre o quanto nós caímos, mas quem nós nos tornamos quando nós nos levantamos depois de termos uma experiência com Jesus. Quem está entendendo isso aqui? O problema é que eu sei. Sabe? Aí mesmo, em João 11, eu vou te falar mais um problema de eu sei. Quando Lázaro morreu, você conhece essa história? 11, 21. 11 a partir do 20. João 11 a partir do 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que eu mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. O que ela disse? Eu sei. Replicou Marta, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus, no versículo 22, eu não estou falando sobre isso, Marta. Eu estou falando para você que eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei o que? Você não sabe nada.
Enquanto você não encurvar o seu eu sei aos pés de Jesus, dizer: Deus, eu não sei nada. Você não vive os milagres que Jesus tem preparado para você. Você não tem a revelação que Ele tem preparado para você. Quantas vezes? Sabe quais são as pessoas que mais crescem no seu ministério? São aquelas que chegam para o líder e falam assim: Léo, eu não sei, você me ajuda? Quantos ministros estão desenvolvendo, querido? Porque falam: Léo, eu não sei nem fazer um repertório, você me ajuda? Ajuda. Se prepare, porque vai voar. Agora, aqueles que batem no peito e dizem assim: esse líder está ultrapassado. Eu vou mostrar o que é adoração. Eu tenho um conceito de Jesus. Esses pastores não sabem, eu vou mostrar como é. Deixa só eu pegar o microfone. Esse eu sei tem matado muita gente. Posso dizer uma coisa para você, querido? O eu sei faz parte da nossa capa de religiosidade. O eu sei é quando eu estou vivendo momentos em nossos cultos e eu acho que não tem mais nada além daquilo dali. Está tão gostoso. Os ambientes estão lindos, queridos. Mas eu ouço a voz do Espírito dizendo: se vocês soubessem que isso é só uma gota. Enquanto nós estamos satisfeitos com gota, o eu sei nos faz satisfeitos com gotas. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Leva esse ambiente de adoração para a sua vida pessoal. Todos nós, você que está aqui, você que está em casa. Que a sua boca não seja uma fonte dupla. Como Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Que aqui está cantando louvor, mas saiu daqui, a língua chega a arrastar no chão. A adoração tem a ver, queridos, que às vezes eu estou aqui em espírito, adorando o Senhor, mas quando eu saio daqui, o prato de lentilha me é oferecido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Deus vai lá no jardim do Éden e coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal e diz assim: ó, desse fruto vocês não podem comer? Para que Deus faz isso? Um monte de árvores a gente poderia se deliciar. Não podia ser só isso. Para que uma árvore de um fruto proibido? Sabe por quê, queridos? Só é adoração quando eu tenho a oportunidade de não adorar. A árvore do conhecimento do bem e do mal está oferecendo ao homem a oportunidade de desobedecer. Porque se ele não tivesse essa oportunidade, não seria adoração, seria manipulação. Você está entendendo? Está claro para vocês? Se o homem está no jardim, a única possibilidade que ele tem é de obedecer, não seria adoração, seria manipulação. Tem que ter uma porta para a desobediência, para que quando eu olho para aquela porta da desobediência e eu digo: eu não vou entrar, aí eu volto para aquilo que Deus me permite. Isso é adoração. Levanta a mão quem entendeu. Eu vou falar até você entender. Se você não entendeu até hoje por que Deus fez esse negócio, eu estou te explicando. É porque desde o Éden Deus está apontando a adoração. Sabe o que é a adoração?
É quando amanhã você ligar o seu computador para trabalhar e ver aqueles links do capeta te chamando para pecar. Você diz não. Não. É quando vier o prato de lentilhas, você diz não. Não, eu não quero. É quando todos nós vamos passar pelo teste da adoração. Jesus passou. Quando o diabo chegou até ele, mostrou todas as riquezas e a glória dos reinos e disse: tudo isso eu te darei, Jesus, se prostrado me adorar. Jesus disse: não, que está escrito: somente ao seu Deus adorarás e a ele prestarás culto. É isso, a verdadeira adoração, ela tem a ver com escolhas. Tem a ver com escolhas. Não é sobre manipulação. Eu não posso adorar porque alguém me obrigou a adorar. Eu não posso adorar simplesmente porque eu estou numa escala. Quem está entendendo essa palavra, queridos? Sabe, amados, muita coisa pode se falar sobre adoração, mas eu queria começar hoje falando a respeito da nossa paixão por Jesus, o nosso amor por Jesus. E tem uma frase que uma vez o Espírito Santo me deu, eu falei, e hoje eu lembrei dela. Que diz o seguinte, queridos: cuidado com a frieza espiritual, porque ela gosta de se disfarçar de maturidade. Cuidado com a frieza espiritual, porque ela gosta de se disfarçar de maturidade. Tem momentos que eu bato no peito, queridos, e eu digo assim: isso é tudo emoção. Eu já passei dessa fase. Tudo emoção, quando na verdade, querido, a paixão por Jesus já foi roubada há muito tempo. E eu estou frio usando o discurso de que sou maduro. Não seja, queridos, isso. Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu não lembro e nem penso em ninguém quando eu falo sobre isso. Eu lembro e penso em mim mesmo, que quantas vezes eu estive frio com o discurso de que sou maduro. Na verdade, a paixão, ela foi roubada, a gente não se emociona mais, não chora mais. A gente vibra mais com o gol do nosso time do que com um culto onde Jesus está presente, se manifestando. Vascaíno, então, a gente custa, né, ver um gol. Quando vê, vai falar: tem que aproveitar, né, porque com certeza daqui a pouco o time vai virar, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, querido, de não vibrar mais com o gol do Vasco do que com estar aqui na presença de Jesus. Aqui eu sou o espiritual. Eu sou o espiritual. O resto é tudo emoção. Que o fogo do Espírito aqueça novamente nossos corações de amor e paixão por Jesus. Então tem muitas coisas para serem ensinadas e faladas durante esse mês sobre aquilo que o nosso amor e paixão na adoração por Jesus provoca na nossa adoração como comunidade. Mas eu queria começar hoje falando sobre isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus, nosso amado Jesus. E deixa eu terminar te dizendo uma coisa.
Quantas vezes nós só adoramos Jesus por aquilo que Ele faz? Não tem nada errado nisso, porque Ele faz mesmo. Mas em João 6, você não precisa abrir, mas a história é a seguinte: Jesus, Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Daqui a pouco tem alguns fariseus indo atrás dele, alguns da multidão indo atrás dele. E quando eles encontram a Jesus novamente, Jesus diz o seguinte: vocês só estão vindo atrás de mim porque vocês comeram o pão e se saciaram. Não porque vocês viram sinais, não porque vocês me reconhecem como Messias, mas por causa daquilo que eu faço, por causa daquilo que eu dou, por causa daquilo que eu distribuí. Vocês estão me vendo como um padeiro, não como o pão vivo. Se tem uma coisa que a gente precisa entender na nossa adoração, que Jesus não é padeiro, Ele é o pão. Apesar de que Ele faz, e tem o prazer de fazer, e vai fazer na sua vida. Quem está entendendo isso? Então essas pessoas viram para Jesus e dizem o seguinte: mas Jesus, os nossos pais também comeram o pão, o maná no deserto. Aí Jesus disse: mas não é desse pão que eu estou falando. Eles comeram, mas morreram. Mas aquele que comer desse pão que eu tenho para dar, nunca mais terá fome. Que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí eles falam: então, Senhor, nos dá desse pão. E Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Deus faz, mas muito mais do que um Deus que faz, Ele é. Lembre-se que Jesus, nunca se esqueça disso, Ele não é apenas o padeiro, Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Quando eu encontro satisfação nele, todas as coisas ao meu redor são supridas. Quando eu adoro, sabe, queridos, não tem algo mais poderoso, igreja, quando a gente exalta o nome de Jesus e diz: Ele é exaltado, Ele é adorado, Tu és digno de tudo, toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Deus, só Tu és santo, Tu és maravilhoso. Sabe, queridos, é nessa adoração que Jesus, Ele enche o ambiente. E quando Ele enche o ambiente, milagres acontecem. A sua necessidade é suprida. Aqueles que estão doentes são curados. Aqueles que estão enfermos na alma são curados. Onde Jesus está, o morto tem que se levantar. Quem está entendendo isso? Então, a partir de agora, querido, nós precisamos ser intencionais na nossa adoração. Procure chegar no horário, na medida do possível. Obviamente, tem contratempos, tem situações. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: na sua mente você precisa entender que o período de adoração não é um entretenimento. Onde as pessoas, o louvor tem que cantar a musiquinha que eu gosto, não é para você. Não é sobre nós, é sobre aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, queridos? Então se levante do seu lugar e ofereça a sua adoração ao Rei dos Reis. Eu queria te fazer um convite. Quantas vezes, depois de uma pregação, de uma ministração poderosa, nós saímos do lugar para vir aqui à frente e receber? Não há nada de errado nisso, não me entenda mal. Não me entenda mal. Nada de errado. Talvez você esteja aqui hoje precisando de um milagre. Talvez você veio aqui hoje aflito no seu coração por causa de uma necessidade.
Mas hoje eu queria te convidar, para todos nós virmos aqui na frente, e nós não vamos receber, nós vamos entregar a nossa vida em adoração a Jesus. Nós vamos encerrar esse culto adorando o nosso Senhor Jesus, com uma consciência daquilo que foi ministrado essa noite ao seu coração. Venha entregar a Ele, sai do seu lugar e vem entregar a Ele uma adoração diante do altar. Amém.